para quererem destruir Israel. Ora, Deus vem fazer contas com o povo. Estas coisas estão escritas em relação com o povo de Deus, de maneira que nós estamos avisados. Entretanto, eu creio que a forma mais simples e eficaz do tempo para se entender o assunto da volta de Jesus é dar atenção aos sinais que as Escrituras nos revelam sobre o evento. Tão simples como isso. Dar atenção a esses sinais. Por exemplo, Jesus disse aos fariseus que eles sabiam quando havia bom tempo ou tempestade, porque sabiam diferenciar a face do céu. E pergunta, como não conhecereis os sinais dos tempos? Mateus 16, 1 a 3. Medite nestas coisas que são avisos de Deus para si e para mim. A corrupção moral da humanidade é outro sinal de evidência da volta de Cristo. Foi o próprio Jesus que afirmou isso, que os tempos da sua vinda seriam semelhantes aos tempos de Noé e aos tempos de Lot. Aos tempos de Noé e aos tempos de Lot. Aos tempos de Noé e aos tempos de Lot. Tal foi a situação caótica moral daqueles dias que no tempo de Noé, Deus tudo destruiu com o dilúvio, guardando esta única família na arca. Ora, o Senhor chama-nos a atenção destes dois homens e dos tempos em que eles estiveram na terra para compreender o tempo da sua vinda. É semelhante a esse tempo. Primeiro, com Noé, o Senhor destruiu o mundo inteiro com o dilúvio. E a segunda destruiu 5 cidades lá no Médio Oriente, Sodoma, Gomorra e as cidades da Campina, com fogo e enxofre por causa da sodomia. Por causa da sodomia. E a sodomia está em todo o mundo e tem tomado conta das nações e feito leis para governar à sua boa vontade. E o Senhor vem fazer contas com eles. Ora, nós não precisamos estar nessa situação. As pessoas que estão nessa situação são amadas por Deus e o Senhor os chama ao arrependimento para que não pereçam como pereceram as cidades de Sodoma e Gomorra. Nos tempos de Noé, a corrupção moral da humanidade, portanto, era tão grande, que era tão caótica, que Deus destruiu aquele povo por todo o mundo, porque era uma imoralidade. Nos tempos de Lot, ele tirou o seu servo, que estava ali em Sodoma, e depois chegou-lhe o fogo. Por isso nós compreendemos que Jesus vem primeiro buscar a sua igreja e depois vai chegar-lhe o fogo da sua ira naqueles 7 anos da grande tribulação. E tudo foi destruído lá no tempo de Lot, porque não havia ali mais ninguém que temesse a Deus e tudo estava podre moralmente. E agora é Jesus que avisa o mundo de que a chuva de fogo e enxofre vai voltar sobre as cidades do mundo que vivem nesse tempo de sodomia. Assim, para a vinda de Jesus no reino de Deus, Jesus afirma, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Lot, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, era uma vida normal. Mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre os consumiu a todos. No dia em que Lot saiu de Sodoma. Da mesma forma, no dia em que a igreja sair da terra, começa o grande caos universal. Não queira ficar para ele. E os consumiu a todos. E o Senhor Jesus Cristo diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o homem se há de manifestar. Lucas 17, verso 28 ao verso 30. Da mesma forma como no tempo de Noé e como no tempo de Lot, o Senhor o tirou daquela cidade, eu creio que o Senhor tirará a igreja da terra antes das tragédias que vêm sobre o mundo, e um mundo caótico, podre, etc. A Europa reunificada é outro sinal profético da volta de Cristo. Nós estamos dando estes sinais para que você acorde, porque nós já estamos acordados há, pelo menos nesta altura, há 44 anos. Que estamos acordados, graças a Deus. O Senhor nos ensinou na sua palavra e nos mandou dar aos outros aquilo que a gente recebeu. Portanto, a Europa reunificada é outro sinal da volta de Cristo. Vocês já têm ouvido falar disto? Que a Europa
já não tem fronteiras. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, etc. Bélgica, Alemanha, já não tem fronteiras, cada um pode passar. Mas há 20 anos atrás você não faria isso. Você precisava de um passaporte para ir para lá. Mas agora até pode levar o seu dinheiro e estabelecer o seu negócio lá, ou a sua vida. Como as coisas mudam. Sim, isto é o cumprimento da profecia. Este é o Império Romano restaurado para dar conclusão à profecia de Daniel 2, 43 e 44, que nos dias destes reis, destas nações juntas da Europa, Deus levantará um reino que não será jamais destruído, consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre, e será estabelecido para sempre, e será estabelecido para sempre. E este é o reino de Cristo na terra no milénio. Portanto, esta geração está cumprindo a profecia. Acorde! Acorde! Acorde enquanto tem tempo. O mundo, esta geração, está cumprindo essa profecia, mas não a entende. E nós estamos a tentar alertar o povo. Leia Daniel 2, 43 e 44. Os cristãos conhecem o tempo em que vivem relativo à segunda vinda de Jesus. Exatamente pelos sinais. Precisamos tomar o aviso. O avisado vê o mal e desvia-se, esconde-se desse mal. Entretanto, é importante, mesmo muito importante, que cada um de nós encontre uma das chaves bíblicas mais importantes que existe para compreendermos as Santas Escrituras, que é o temor de Deus. O sagrado respeito que se deve por este glorioso Senhor. Ou seja, esse sagrado respeito. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ora, se Deus diz que é o princípio da sabedoria, como é que é a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Salmo 111 e verso 10. E em Provérbios 14, 27 afirma que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Mateus 24, verso 14. Assim, a segunda vinda de Jesus Cristo, ou volta de Jesus Cristo, é um assunto profético que tem de ter o seu cumprimento. Tudo que nos rodeia nestes dias, tanto social, quanto político, quanto religioso e até espiritual, é um indicativo de que o evento pode dar-se a qualquer hora, mês ou ano. Tome isto em consideração. Entretanto, num pequeno estudo como este, não pode ser possível dar tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o tema, pelo que cada pessoa pode adquirir conhecimento ou onde mora, ou então um estudo bíblico que nós temos com 5 DVDs sobre o assunto. Quarto lugar, atitudes e vigilância dos cristãos para evitar a grande tribulação. Atitude e vigilância dos cristãos para evitar a grande tribulação. No fim deste estudo devemos ter em conta que o que se segue é o que é de veras importante e devemos dar a nossa melhor atenção. A razão da vigilância dos cristãos nestes dias tem um profundo significado devido aos factos proféticos que atrás foram mencionados. Pois que seria realmente uma enorme dor e sofrimento atroz, se sabendo que o arrebatamento da Igreja pode acontecer em nosso tempo de vida e termos de ficar fora da porta por negligência, falta de vigilância em nossas vidas espirituais. Seria muito sofrimento. Para termos uma ideia dos acontecimentos que após o arrebatamento da Igreja tomarão lugar, eu vou deixar algumas palavras de aviso. Saibamos com certeza que no dia do arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu, o mundo inteiro ficará numa situação de vácuo catastrófico, nunca visto antes devido ao facto de que cerca de um quarto da população do mundo desapareceu da Terra num abrir e fechar de olhos. Portanto, vem o vácuo e vem o caos. As tragédias serão enormes em todo o mundo. A lei marcial será colocada. A razão disto é que esse
quarto da população do mundo vai simplesmente desaparecer. Eram cristãos e foram tirados da terra. Por exemplo, nos hospitais, nas salas de operações, no pessoal médico, hospitais sem energia elétrica, não haverá controle nas ruas, nos telefones, na internet. Sabemos nós o que vai acontecer com essas enormes catástrofes de pessoas que desapareceram, estavam nos seus carros guiando, aviões que vão cair, etc, etc. Os carros vão se estatelar em qualquer lado e os aviões vão cair também. Louvado seja Deus nosso Senhor. Sabemos nós quem vai ser acusado dessas enormes catástrofes? A resposta é esta: os judeus, os cristãos e a Bíblia vão ser acusados. Os judeus, os cristãos e a Bíblia. O facto é que dentro de poucos dias tudo o que fizer lembrar a Deus tentarão destruir, como temos dito em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4. De maneira que dirão que será preciso acabar com o resto que ficou. E o anticristo e o falso profeta se encarregarão desse plano através de uma marca financeira de controle, onde ninguém poderá comprar ou vender sem que tenha essa marca, o selo do diabo, para colocar as pessoas no inferno. E isso pode ler em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. Quem não tiver essa marca não poderá viver, de maneira que serão guilhotinados. Mas o melhor é ficar sem pescoço e ir para o céu do que ficar com a marca e ir para o inferno em eterno sofrimento. Além disto, as pragas do Apocalipse desvastarão todo o mundo até que fiquem poucos homens sobre a terra. Esta santa leitura do Apocalipse deixa transparecer que no fim não haverá mais que um quarto da população que existia antes. Tomemos nota da escritura que já foi mencionada por Jesus em Mateus 24, versos 21 e verso 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Para termos uma ideia das graves tragédias que virão, lembremos-nos, por exemplo, do maior terremoto da história, que virá e com ele todas as nações do mundo cairão por terra. Todas as nações do mundo cairão por terra. As ilhas deixarão de existir com tsunamis. Isto se encontra em Apocalipse 16, 18 a 20. Imagina o que isto significa. Terremotos e tsunamis cobrindo ilhas inteiras. As nações caídas por terra, o povo dentro dos prédios a morrer aos bocados. Ouça a palavra de Deus, ouça este servo do Senhor, aqueles que conhecem a minha língua. Ouça esta atalaia, estas coisas estão escritas e têm que acontecer. Fuja dessa situação. Ao ouvirmos o que as Santas Escrituras nos ensinam sobre este assunto, resta-nos tomar atitudes certas para não incorrermos nas desgraças que estão a caminho, porque diz em 2 Pedro 3 e verso 14: amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Primeiro, devemos estar certos de que somos pessoas salvas, renunciando à impiedade e vivendo uma vida consistente com as Santas Escrituras e aguardando, como diz a Escritura, a sua volta em nossa geração para tirar da terra a sua igreja, como diz a Tito 2, 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, renuncie a isso, renuncie ao diabo, renuncie à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Esta é a vida do cristão, aguardando a bem-aventurada esperança e a glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, devemos ter a certeza de que somos pessoas iluminadas e purificadas pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7, e 1 Tessalonicenses 5, 23, e Hebreus 12, e verso 14. Louvado seja Deus. Devemos pugnar por andar pelos parâmetros bíblicos, vivendo uma vida cristã espiritualmente sadia. Terceiro, devemos estar de prevenção ou vigilantes a todo o tempo. Em Lucas 12, 35 a 37, Jesus ensinou: estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Bem-aventurados aqueles os quais o Senhor, quando vier achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à sua mesa, e chegando os servirá. Como Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, e se alguém me servir, meu Pai o servirá. Em Lucas 21, 34, 36,
diz estas palavras: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados